Pessoal, é o seguinte, tá? Vamos iniciar o assunto aqui, então. Lembrando que esse encontro que a gente faz aqui é toda semana, tá? A gente vai toda semana. A ideia é que seja de fato uma mentoria em grupo, onde vocês podem interagir comigo aqui e tudo mais. Quem é cliente, de novo, né? A gravação vai ter acesso vitalício aí, etc. Quem não é cliente vai acabar conseguindo ter a gravação apenas no YouTube, mas depois a gente tira do ar, porque a ideia é focar nos clientes mesmo, tá? Mas, pessoal, a live de hoje, o conteúdo, né, a mentoria de hoje, é pensando em como que a gente consegue utilizar o cloud junto com o ClickUp. E, pessoal, eu queria até desmistificar um pouquinho com vocês o lance do cloud, que está muito em alta, né, velho? Tipo assim, você olha para qualquer canto do YouTube, do Instagram, de qualquer lugar, você vê cloud. É cloud code, é cloud design agora que lançou, é cloud. Cara, é só cloud que o pessoal fala hoje, né? E isso é muito massa, porque a gente sendo dono de negócio, a gente precisa sempre pensar na IA hoje em dia, não tem como, cara. Se você não olha para a IA hoje, você está muito para trás, isso é fato. Mas eu queria trazer para vocês que é uma coisa que eu acredito muito, pessoal, é que não adianta nada, cara, vocês começarem a pensar em IA, começar a usar o Cloud Code, usar tudo que vocês tiverem de acesso em relação a IA, se vocês não têm um plano, cara. Tipo assim, vocês não têm alguma estrutura já criada para usar a IA. Então, por exemplo, aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de como que a gente usa o cloud com o ClickUp para automatizar processos, né? Para facilitar nosso dia a dia como dono de empresa, para criar tarefas, executar tarefas também de forma mais rápida e automatizada. Isso resulta em não precisar tanto de capacidade humana. A gente sabe que hoje em dia isso é complicado, né? Contratar boas pessoas, treinar boas pessoas, isso leva tempo, etc. E a IA está aqui para acelerar tudo isso. E qual que é o resumo aqui, pessoal? Não dá para eu pensar em automatizar processos usando uma IA se eu não tenho o processo antes. Então, isso, o pessoal, né, fala muito sobre Cloud Code, muito sobre IA, mas não tem essa base por trás normalmente. Então, eu queria trazer para vocês primeiro, pessoal, qual que é o lance, qual que é a ideia do cloud? Alguém já usa cloud aí? Imagino que sim, né? Imagino que vocês usem cloud de alguma forma aí. O Bruno usa, imagino que vocês estão usando para que cloud aí, pessoal? Fala aí. Quem puder escrever ou abrir o mic aí vai ser massa a gente trocar essa ideia. O Bruno falou que usa, a Natália usa bastante. Mas usa para quê, Nath? O Bruno, usa para quê também, Bruno? Eu uso para organizar, por exemplo, a agenda, organizar algumas tarefas que fora do ClickUp, essas coisas. Para bastante para fazer copy, né, de cliente. Fazer copy. Boa. Massa, massa. A gente estruturou basicamente a minha empresa previdenciária toda no cloud Aham. e os entregáveis da mentoria na parte de marketing, tem uma porrada de projetos, skill, e no Massa. code a gente usa também para fazer CRM, para fazer aplicativos, essas coisas. Legal, coisa boa, coisa boa. Ainda não usa o code, ok, precisa aprender a usar o code para montar automação. Massa. Confesso que assim, o Cloud Code a gente usa bastante, está criando inclusive um app aqui conectado ao ClickUp de atendimento ao cliente, inclusive é muito massa. Mas eu não queria falar do Cloud Code hoje, porque eu acho que o Cloud Code é ainda mais avançado. Eu queria trazer uma visão para vocês do próprio cloud mesmo, tá? Não vai precisar entrar tanto assim em programação, etc. Dá para ser uma coisa um pouco mais tranquila hoje. Aí, se vocês curtirem, é para trazer depois o Cloud Code. Mas aí tipo, o assunto já basicamente é outro, entre aspas, né? Não uso GPT. Pô, o Ferraris deve estar vendo aí, cara, que tem o pessoal falando muito do cloud, que é melhor que o GPT e tal. E, cara, assim, de fato é, tá? De fato é. O cloud é muito superior ao GPT. Não tem muita discussão, não, cara. Muito melhor. Raciocínio, criar tarefa complexa, até para automação, pô, é muito melhor. O GPT ainda passa a mão na cabeça, né? O Cláudio, se você souber conversar com ele, ele te manda real, né? Isso é bem diferente.
Então, pessoal, é o seguinte, vamos para a tela aqui, então. A ideia de hoje, pessoal, é que vocês consigam sair dessa live aqui, dessa mentoria, conseguindo já fazer teste comigo aqui mesmo, tá? Que não é difícil. Pessoal, usar IA hoje em dia não é difícil. O Igor falou aí sobre programação, criar app, né? Criar agente e tudo mais. A ideia daí é que ela facilita muita coisa. Não preciso saber digitar uma linha de código. Eu preciso saber conversar com a IA, né? Saber a lógica da coisa para que ela execute para mim. Então, isso torna tudo muito mais fácil. Aqui é a mesma coisa, tá? Eu consigo falar com a IA para que ela crie um projeto para mim, alimente uma tarefa para mim, ou algo assim, sem que eu precise saber de fato fazer isso especificamente. Isso é muito massa, né? Então, não é para ser uma coisa complexa, pessoal. O segredo que eu vou passar para vocês aqui é entender a lógica mesmo, tá? Então, primeira coisa aqui. Vocês devem ter, é lógico, né? Que tem, na empresa de vocês, estando bem estruturado ou não, vocês têm algum tipo de processo. Seja um processo de onboarding, seja um processo de abertura de projeto, seja um processo de entrega. Sim, cara, é isso, Igor. É isso, concordo 100% contigo, velho. É por isso que eu acabei demorando para trazer cloud para os meus clientes aqui, porque eu fiquei um tempo, junto com a minha equipe internamente, aqui estudando e fazendo um teste, né? Porque usar IA é muito fácil. Usar IA é fácil, mas usar do jeito certo, né, para sua finalidade, que não é tão simples. É isso, Tamires. A gente fez muito isso aqui, cara. Semana passada, vou dizer para vocês, semana passada é que a gente começou a trazer em formato de assessoria para um cliente nosso sobre usar o cloud com ClickUp, porque tem que primeiro entender essa base, né? Eu assino a Adapta, que tem todas as principais IAs, mas no dia a dia eu uso mais GPT. O Ferrari, até te dar um conselho aí, cara. Eu não sou um expert em IA, beleza? Não sou um expert em IA, mas eu posso te trazer uma visão sobre o Adapta, que eu já usei muito aqui também, tá? Há um tempinho. É que, cara, é, é mais efetivo você usar a IA, pensando no uso diário dela mesmo, sem ser pelo Adapta, cara. Experiência própria minha, não sei se alguém vai discordar aqui ou não, se quiser falar, não tem problema. Mas, como o Adapta é meio que uma central de IaaS ali, tem algum tipo de limitação quando você vai usar, por exemplo, um cloud da vida. Se você usa o cloud de forma nativa, então, por exemplo, você vai na sua conta aqui do cloud, vai na conta do cloud aqui, você abre o cloud, a sua conta, paga o cloud e tal. Aqui, diretamente do app do cloud, ou até mesmo do GPT, inclusive, você tira muito mais proveito, beleza? Eu já usei muito também, viu, Ferrari, o Adapta. É massa porque eles têm uma parte de conhecimento, né, de infoproduto de IA e tudo mais, tem bastante curso. Isso. E eu É, acabei adquirindo justamente para aprender um pouco mais e como eles falam, né? Ah, tem todas a IA em uma só aqui, sim, sim. aí eles pensam e te dá a melhor resposta. Só que, por exemplo, eu faço um relatório de call de vendas, né? Quando eu faço a Aham, reunião com a pessoa. Agora eu estou sim. transcrevendo pelo Gemini, porque eu faço pelo Google Meeting. Ok. E aí, antes eu estava pedindo para o Adapta lá, num expert de especialista em vendas e tal, criar o prompt para eu colocar ali todas as dores, fazer o relatório ali, enfim. E aí eu vi que eu comparei usando o chat GPT nativo ali e no Adapta, o do chat GPT saiu melhor. Sim, Aí eu cara. até falei, uai, como que a outra tem várias IAs e saiu meio Uhum, confuso, e o chat GPT, que é o mais simples, né, que foi o primeiro aí, que não sim. é tão bom, né, atualmente, mas... E aí o chat GPT fez melhor. Eu falei, ah, então, como eu já paguei um ano, vou ficar usando de vez em quando, mas É aí eu vou anual, pode começar a usar o crer. cloud agora. Pode crer, cara. Nos meus testes também, Ferrari, mesma coisa, cara. Sempre quando eu testava o ChatGPT comparado com o Adapta, ou o Cloud com Adapta, algumas IAs, né, que tem disponível lá,
sempre da plataforma nativa mesmo da IA, tipo o próprio GPT, dava um resultado melhor. Então, Entendi. assim, recomendo usar de fato a IA direto, tá? Ao invés de usar o Adapta. Vocês têm algum Beleza. contraponto em relação a isso aí, pessoal? Ou não? Vocês já testaram o Adapta também aí? Não? Beleza. Bom, então, pessoal, primeiro ponto, tá? Cara, a lógica é muito simples, mas vamos entender a lógica primeiro aqui. Porque quando a gente pensa em usar o cloud, uma IA com o ClickUp, o primeiro ponto é entender como que você estruturou a sua empresa no ClickUp. Porque o cloud ele vai trabalhar com seus colaboradores seu mesmo. Então, eu tenho que ter uma estrutura montada para que ele entenda a minha estrutura, entenda o meu processo, para que ele consiga executar para mim um projeto, sei lá, algum tipo de tarefa específica, de acordo com o meu processo. Então, não pulem etapas, pessoal. Vamos primeiro pensar na estrutura. Então, se vocês, né, estão aqui ao vivo comigo nessa mentoria, não sei se já chegaram a ver algum tipo de conteúdo nosso no nosso canal do YouTube, no Instagram, alguma coisa assim, mas devem saber que a gente tem uma lógica de uso do ClickUp, onde o ClickUp, a ideia aqui do próprio ClickUp é que a estrutura dele seja pensada no organograma da nossa empresa. Então, a gente primeiro monta o organograma, onde a gente vai ter aqui. Essa parte eu vou passar um pouco mais rápido, porque não é ideia focar tanto nisso agora, tá? Então a gente primeiro monta o organograma, onde eu vou ter no meu organograma os meus setores dentro do meu organograma. E isso faz com que eu tenha clareza dentro do ClickUp em como que eu vou montar o ClickUp. E aí, dentro de cada setor, eu tenho as minhas áreas dentro de cada setor, e dentro das minhas áreas, eu vou ter os meus processos. Eu vou mostrar isso um pouco mais na prática daqui a pouco, tá? Então, o que que eu preciso entender aqui antes de pensar em IA e automação? É eu explicar para o cloud, para a IA, como está a minha estrutura hoje. Então, o que que eu vou falar para ele quando eu for pedir alguma coisa específica? Eu vou falar, Cloud, o meu ClickUp está nessa estrutura aqui, e no setor X tem uma área Y e tem um processo Z, e eu quero automatizar esse processo. Com a estrutura que você passar para ele aqui, o que que ele vai fazer? Ele vai entrar no seu ClickUp, ele vai ler a sua estrutura, vai encontrar o processo que você quer automatizar e vai executar para você. Então percebe que não é falar para o Cloud, cria um projeto para mim no meu ClickUp lá. Vai lá que eu estou esperando. Tipo assim, vai criar onde, de que forma, qual que é o processo para fazer isso, você precisa do quê, quais campos preenchidos, qual que é o tipo de tarefa, quem que é o responsável, tem que criar quantas tarefas. Então não funciona, pô. Não funciona. Você precisa ter essa base aqui primeiro. Por quê? Eu vou até trazer um exemplo. Você trouxe aí para mim, Ferrari, um exemplo muito bacana de você ter, por exemplo, uma reunião feita por uma equipe ou por você mesmo, por exemplo. Da reunião, você pega a transcrição, joga para a IA lê aquilo, faz uma análise, cria tarefas a partir disso, por exemplo. Isso é um processo que uma pessoa faria para você, ou você mesmo faz isso hoje, inclusive, manualmente, não é? Você pega isso, joga para Isso, IA e tal, certo? isso. Isso é um processo que você Antes eu, segue na sua empresa. Ah, antes eu fazia na mão mesmo, canetinha, anotando, eu anoto, depois eu confiro com a transcrição, e aí eu criei um prompt de padrão ali o que que eu quero que a pessoa, no caso o chat GPT, né, que eu estou fazendo no chat GPT, ok. coloque a ordem ali, tipo, reunião tal dia, nome da pessoa, idade e Uhum. todas as características que é relevante para mim para eu analisar depois, se caso fechar a venda, se não fechar. Massa, massa. E se eu te falar que eu tinha na minha equipe aqui na Clive uma pessoa só para fazer isso, mas no caso, eram reuniões com os meus clientes aqui. Como que era? Eu fazia reunião com um cliente meu, a transcrição era gerada pelo próprio Google, né, pelo Meeting normal aqui e tudo mais. Essa pessoa da minha equipe, o trabalho dela era pegar a transcrição,
organizar formatado para mandar para o cliente no grupo, colocar no drive do cliente e a partir daquilo destrinchar as tarefas que eu tinha que fazer aqui para, enfim, né, não deixar nenhuma pendência para o meu cliente aqui. Tudo isso uma pessoa fazia. Mas o que acontece? A pessoa esquece de colocar no drive do cliente, por exemplo, esquece a tarefa X ou Y que tinha lá, esquece de enviar no grupo do cliente. Então, a pessoa esquece. Mas quando tem esse Sim, processo documentado, eu coloco para uma IA fazer para mim, para uma automação fazer junto com uma IA, por exemplo, eu consigo. O que eu fiz aqui? Eu demiti essa pessoa da minha equipe e uma IA faz para mim tudo isso, por exemplo. Mas por entendi. quê? Porque eu tinha um processo antes. Vou mostrar para você agora. Aí entra num ponto que eu comentei contigo, tá, Tamires? Entra num ponto que o ClickUp faz muito bem, o agente do ClickUp faz muito bem, né? O superagente lá, mas com uma limitação. Eu vou explicar onde que tem uma limitação aqui. É muito sutil, tá? Mas eu sei que você tem um conhecimento avançado de ClickUp, você vai entender o que eu vou falar para você aqui. Mas você vai ver o porquê que o cloud é melhor nesse aspecto. Eu vou trazer um exemplo aqui agora já, que é o seguinte, ó. Eu tinha um processo, tem um processo que é o seguinte. Eu vou trazer esse exemplo aqui, pessoal, depois eu posso trazer algum outro tipo de exemplo mais complexo aqui, ó. Eu tinha um processo no qual, assim que eu finalizava uma reunião, então finalizei uma reunião com um cliente meu aqui, tá pequeno, né? Deixa eu trazer um. Finalizei a reunião, eu precisava, a partir da transcrição, eu precisava gerar a ata. O documento de ata, eu precisava colocar isso no drive do cliente, então eu organizava isso, né? Então eu organizo a ata no drive do cliente. Dessa ata aqui, eu precisava criar tarefas, as tasks de pendência da reunião dentro do meu ClickUp. Quando o vídeo da reunião fosse processado, eu precisava colocar o vídeo também no drive do cliente. Então, eu organizava o vídeo, a gravação, né, no drive. E, ao mesmo tempo, uma regrinha nossa aqui é que sempre depois que finalizar uma reunião com o cliente, eu preciso colocar no projeto do cliente um resumo de atualização do projeto a partir da reunião. Então, tudo isso daqui. Ah, falta um ponto aqui ainda, né? Eu precisava enviar essa ata no grupo do cliente. Então, tudo isso daqui era tudo manual. Então, é claro que eu estou desenhando bem rápido aqui, pessoal. Dava para eu fazer mais bonitinho aqui o processo em si, mas só para vocês entenderem a lógica. Isso aqui é um exemplo, tá? Só que, beleza. A pessoa fazia isso aqui, errava no meio do caminho, tinha que refazer, eu esquecia de fazer e tal, enfim, né? Sempre tem esse lance. O que eu fiz aqui, ó? No meu ClickUp, eu vou entrar nele aqui agora. No meu ClickUp, lembrando, primeiro ponto, nós temos a estrutura do ClickUp de acordo com os setores da empresa. Se você é um cliente nosso, vocês já devem saber disso, que a gente monta o ClickUp desse formato aqui, pensando nos setores, nas áreas, nos processos, etc. E nesse aspecto aqui, eu tenho a minha área de calendário da empresa e eu tenho as minhas reuniões com os meus clientes. Beleza? Então, eu tenho esse processo aqui. O que eu acabei de desenhar para vocês, que é esse processo de reunião, é basicamente esse aqui, ó. Então, esse é o que eu estou falando para vocês aqui. O que nós fizemos com a IA do ClickUp aqui dentro? Aí eu vou trazer algumas limitações que a IA do ClickUp tem, e depois eu trago um exemplo concreto com o Cloud, de outro processo um pouco mais robusto do que esse daqui. Mas vamos lá, qual que é o ponto aqui, pessoal? Aqui, se eu entrar em qualquer reunião com um cliente nosso aqui da Clive, deixa eu pegar algum. Enfim, deixa eu pegar esse daqui, ó. O que acontece, pessoal? Assim que eu finalizo essa reunião no Meeting, automaticamente a transcrição da reunião vem aqui para o ClickUp, ó. Então vem esse texto gigantesco aqui de transcrição. Isso é automático, tá? Isso vem via automação para cá. Aí entra no que você falou, Tamires, do superagente. Nós criamos um agente aqui chamado Magnus. Esse aqui é o Magnus. O trabalho dele é pegar a transcrição,
fazer um baita de um resumo, criar tarefas para minha equipe, de acordo a partir da reunião, e atualizar o projeto. Tudo isso ele faz sozinho para mim aqui, então não preciso mais ter uma pessoa para isso. Assim que eu coloco a transcrição aqui, ele já vem aqui, ó. Processei a reunião e tudo mais e tal, localizei 5 pendências, criei as tarefas aqui, então ele mesmo já vai criando aqui as tarefas para mim, e ele ainda comenta no projeto do meu cliente. Então ele faz tudo isso automático aqui para mim. Depois eu abro ali. Então ele já faz automaticamente isso. Agora, ele também traz, inclusive, um ponto que você faz aí, Ferrari, do Google, né? Que é trazer o link para cá. Então a gente faz isso manualmente, quer dizer, a gente faz isso automaticamente e não manualmente. Então ele traz para mim também a gravação do encontro para cá. Então tudo numa lapada só aqui. E para finalizar esse processo, ele ainda envia o documento de transcrição e de gravação também no drive do cliente lá. E também no grupo. Tudo isso num processo só, automatizado. Então, esse aqui é um exemplo, cara. A gente automatizou com uma IA dentro do ClickUp. Tudo que você falou que você faz aí, Ferrari, dá para trazer para cá. E a IA faz isso daí para mim. Sacou? Então, esse aqui é um exemplo. Então, pense eu não precisar mexer um dedo. O meu papel aqui, pessoal, é entrar numa reunião com o cliente e para ativar a automação, basta eu finalizar a reunião. Finalizei e já rola o processo. Não preciso mexer um dedo para fazer mais nada depois. Isso aqui é muito, muito massa. Mas qual que é a limitação do ClickUp aqui? Que é onde o cloud entra, ele acaba sendo mais efetivo em relação a isso. Não sei também se já passou por isso aí, mas o ClickUp, o agente do ClickUp, eu percebi com a minha equipe aqui que ele tem uma limitação, até que um pouquinho chata, inclusive, que ele não consegue ler, não sei por quê, mas ele não consegue ler direito os relacionamentos customizados. Já testou isso aí ou não? Não, eu não testei, mas eu já imaginava que era Eu não. com os relacionamentos. Tem muito problema com relacionamento. Eu não sei por que que essa feature do ClickUp é Eu assim, também não cara. sei. Eu também não sei. Assim, e o que a gente enfrenta de problema aqui é com superagente, tá? No dia a dia funciona bem, assim. Sim, mas eu já tentei usar relacionamento de tarefa, tarefas do Workspace geral. Tipo, eu tava testando formas de gerir Ah, um tá, projeto. Tem que ser tá. de uma lista específica. Nossa, dá pau em todas as Ah, é automações. mesmo? Dá. Muito ruim. Muito Então, ruim. e se você Não for fazer organiza por ordem também. Não vem Não, isso daí é na ordem. ordem total, É, total. não, não organiza em ordem se você abre por automação. E não Uhum. organiza por ordem se você pega lá o Task ID. O Task ID, quando você faz o vínculo manual mesmo, vai fazer o manual. Também não vem organizado. E tem pane também quando mostra os campos personalizados também ali na Sim. lista. Não, isso daí é chato, velho. Isso daí é Isso é chato. muito ruim. Isso daí é chato. Quando você Aqui, falou ó. da limitação, eu já imaginei. Quer apostar quanto quer no campo, no relacionamento. Aqui, por exemplo, cadê os. Ah, aqui não tá. Deixa eu pegar aqui um projeto aqui. Olha só, qual que é o problema? Primeiro ponto. Aqui, depois faz o teste aí, tá, pessoal? Podem fazer o teste, vocês vão ver que se realmente dá problema. Não sei por quê. Inclusive, na semana passada, eu marquei reunião com o especialista do ClickUp de superagente. O cara viu minha tela aqui fazendo a parada, ele não sabe porque também não estava dando certo. Então, não me pergunte o motivo. Mas o superagente, ele tem problema em ler task link, ou seja, link simples de tarefas, e relacionamento customizado. Então, aqui, a minha instrução para o Magnus era que ele criasse as pendências das reuniões aqui em um relacionamento, e não em task link, mas ele não consegue fazer. Essa é uma limitação prática e chata de um agente do ClickUp. Mas assim, ele funciona muito bem. O lance é esse tópico específico que não é muito bom. E outro ponto importante também é que a gente notou em um certo também delay e tarefas muito complexas, de criar várias tarefas, ou atualizar várias tarefas em massa. O superagente ele não funciona tão bem também, se for uma coisa muito complexa.
Então, são limitações do ClickUp que a gente notou. E a gente não entende o porquê que às vezes dá um bugzinho ou outro. Só que aí que entra o ponto do cloud. O cloud, ele é muito superior em relação a isso. Não, também não sei por quê, pessoal. O ClickUp não faz, o cloud faz. O cloud, ele monta um projeto inteiro aqui, por exemplo, uma tarefa inteira, etc., com todos os relacionamentos documentados, linkados, bonitinho. Ele cria com as inscrições e tal, enfim, e no relacionamento correto aqui. Então, aqui, por exemplo, nesse ponto, ele não consegue fazer o superagente, o cloud consegue. Então, o primeiro ponto aí, Tamiris, quando você for testar depois, você vai ver isso, que o cloud é melhor para esse tipo de coisa. Tarefas mais complexas, por exemplo, abrir um projeto inteiro e tal, e relacionar Não, os marcos. abriu o projeto inteiro, eu tenho automação que abre. Então, Automação com make mesmo. Agora, essa de sim, pós-reunião, que aí seriam novas tarefas, então. Aí eu quero sim. ver. Aí, Tamires, um ponto que eu não sei se você já passou por aí ou não, mas a gente tem aqui, vou até te mostrar rapidamente aqui, ó. Isso aqui é um projeto sendo aberto pela N8N. O problema aqui, Tamires, é que, de fato, tá? Esse que você falou, esse node do list filtered tasks, ele só consegue pegar isso através de HTTP. Só isso que muda, mas o restante funciona normalmente aqui, beleza? E aqui, Tamires, dá para criar um projeto assim via automação, a gente também faz muito isso aqui. Mas eu tive um caso muito interessante de um cliente novo que entrou, que é um cliente de engenharia, e os caras pegam um prédio em construção e instalam as janelas de cada apartamento. Então, para cada projeto que dura tipo 2 anos para entregar um projeto desse, por exemplo, varia muito em relação à quantidade de tarefas, marcos, porque depende da obra. Então, eles não têm como ter um escopo fechado, tipo, produtizar uma entrega de um prédio, entendeu? Esse que é o problema. Então, pensa, um prédio tem, tipo, sei lá, umas 200 tarefas para entregar ali, para montar as janelas, tipo, é muita coisa. Então, o que que a gente estava pensando aqui? Essas variações de abertura de projeto, de acordo com a necessidade do cliente em si, para eu não precisar modificar as tarefas ou os marcos manualmente, o nosso amigo Cláudio resolve. E como que ele faz isso? Aí, pessoal, vou trazer um exemplo para vocês aqui de projeto, mas serve para qualquer processo, tá? Financeiro, jurídico, RH, qualquer processo. Basta saber a lógica e pedir para o Cláudio. Então, por exemplo, aqui, ó, qual que é o nosso primeiro passo? Vocês querem fazer um de projeto, pessoal? Ou vocês querem fazer de algum outro tipo de processo? Vocês querem sugerir algum tipo de processo aí ou não? Ô Para a gente Gui, fazer. se você puder dar o exemplo então lá do meu que eu tinha comentado ali no grupo de suporte ali a respeito do financeiro, que Do aí você falou, teria financeiro? que que aí eu provavelmente vou ter que criar ali do zero, né? E ali tem alguma coisinha, né? Pagar, receber Não, e tal. então depende. Depende. Você está dizendo assim, me dá um exemplo aí, Ferrari, do processo financeiro. Por exemplo, o cliente entrou, precisa criar várias tarefas de pagamento, de recebimento, no caso, né? Tipo isso? Isso. É? Ok, É. beleza. Então, esse processo é relativamente simples. Eu posso trazer como exemplo aqui. Se alguém tiver mais um tipo de ideia de processo que a gente pode automatizar com o Cloud aqui, é só falar, tá? Vou dar Ah, esse exemplo aí agora, então. oh, pode botar esse do projeto, então, depois do financeiro. Do projeto? Porque, Tá, tá. Vamos fazer esses dois aí, então. Pessoal, só vou fazer o seguinte aqui, tá? Deixa eu pensar numa coisa. É que eu não queria. Peraí. É que financeiro, cara, é um pouquinho mais delicado. É que eu ia mostrar no meu ClickUp aqui, né? Mostrar meu financeiro Tá. aqui não é ideal. Mas deixa eu fazer só o seguinte aqui, ele então. não quer mostrar os milhões, gente. Um Aí, homem, uma pessoa rica, não sei, aí daí é vocês ligado. acham? Aí meu advogado, ele me mata aqui, se ficar mostrando financeiro. Quer pegar o meu Deixa. ali, pô? Você tem o login, ele não tá atualizado mesmo. Pra mim, eu não ligo, não. Não consegui colocar tudo lá, hein? é, Cara, pode ser. Pode ser, não é uma Eu ideia ruim, não. não. Posso logar aqui, Porque então? De boa? pode, Olha pode, lá, pode. hein? Depois vai me processar aí, não, velho.
Não, não. Eu não pus nada aí, só tem aquele lá do follow-up, alguns que fecharam Show, show, recente, show. tipo, não, pra mim é tranquilo. Então, deixa eu abrir aqui, então, Tá, rapidinho, por isso que eu pessoal. queria criar, porque tá desatualizado, não tem nada, eu não consegui lançar nada. Não, de boa, Eu boa, só, boa. Ô, Gui, enquanto você vai Dê. abrindo aí, posso fazer uma pergunta? Claro, claro. Percebe que, ó, essa daí do Jonatas, do Aham. Ferrari. Então, essa daí eu tenho uma automação que faz isso. Eu fico nessa do tipo, eu fico vendo a galera dando uma. Ai, o Cloud faz tudo. Ok, ele simplifica, mas sei lá, eu tenho um monte de automação que faz o que ele faz. Eu ainda tô tentando achar o extraordinário. Porque assim, essa aí dele, quando o dou venda ganha, se eu tenho lá número de parcelas, valor da parcela, número de meses do contrato, já cria tudo, relaciona para mim. Uma automação. Sim, a gente faz a Ah, mesma coisa aqui. Botar Total. um cloud para fazer. Tipo, você tá É, entendendo? Eu ainda tô sim, tentando sim. achar o é que eu extraordinário acho que para isso. Agora, ele me ajuda muito para montar as automações, montar, entender as então, lógicas. Aí, Sim. aí sim. Agora, tipo, vou botar o Cloud para fazer. Monta um robô. Eu tenho um template do robô, só conectar a credencial é mais rápido que eu pedir pro Cloud configurar o Cloud. Entende? Eu tô muito nessa ainda. Eu tô indo muito com Então, calma posso te nesse passar, hype. posso te passar eu uma sou visão sobre isso? iniciante, tô aprendendo aqui. Aí eu ia chegar em dois pontos aqui. Primeiro, esse ponto aí, Tamires, qual que é a lógica, né? Você deve sofrer isso também um pouquinho no seu processo aí. É, do cliente fazer melhorias ou modificações em uma automação, algum tipo de processo que você implementa, para ele, talvez não seja tão simples quanto para a gente, que a gente trabalha com isso. Então, por exemplo, esse projeto que eu falei para você, eu poderia muito bem automatizar, abrir um prédio de 230 mil tarefas ali, e automatizar para ele. Poderia fazer tranquilamente. Só que eu enxergo que o cloud, ele é muito bacana pensando em variações de algum tipo de processo específico. Do financeiro aqui, a gente tem automação também. A gente usa aqui tanto Asas quanto junto com o N8N e tal para criar tudo, né? A partir do ClickUp, cria as tarefas no Asas também, tudo conectado ali, beleza. Só que aí, quando alguém quiser fazer algum tipo de alteração, ou eu quiser, por exemplo, criar mais coisas do que está no processo engessado, ele vai ter um pouquinho de problema para mexer na estrutura da automação depois e fazer isso. Se eu peço para o cloud, ele já faz para mim. Então, é isso. Então, em processos variáveis, eu penso que o cloud ele funciona. Agora, não para tudo, não, tá? Eu também não sou desse time de usar o cloud para tudo. Também não concordo. Acho que o pessoal meio que. Como que fala, velho? Esqueci o nome. Muito odiado. Não, não. É tipo. É, não tá hypada, Caraca, é velho. É. modinha, Guilherme. Modinha, Tá modinha. Super valorizado, super Super valorizado. Isso. valorizado, é isso, cara. Essa era a palavra, boa, boa. Ó, eu Você abri aqui, tá, falou over, eu Ferrari? já assimilei com overtrain já. Superestimada. Superestimada, é esse Isso. aí, Obrigado, superestimada. pessoal. Português foi pro. Boa, obrigado. Valeu. Primeira coisa, pessoal, tô no ClickUp do Ferrari. A sorte do Ferrari é que é um cliente Clive, então ele já tem aqui a estrutura financeira montada. Então, só de eu ter os processos aqui, a estrutura para cadastrar as tarefas, gerenciar os processos, já é assim um passo muito avançado, porque eu poderia criar as tarefas manualmente aqui e tocar a minha vida de boa. Poderia. Só que, como a gente quer ter mais praticidade e mais velocidade no dia a dia, eu consigo automatizar isso daqui. Como que eu faço isso? Então, primeiro ponto, tem a estrutura criada aqui, ok? Vou vir aqui no cloud. Muito básico também, tá, pessoal? Nada demais aqui, porque a pessoa pode fazer tranquilamente. Eu vou entrar aqui em personalizar, vou vir aqui em conectores. Aqui vai ter ClickUp. Se você não tiver conectado ainda, você vem no maisinho aqui, aí vai ter navegar conectores, aí você vai pesquisar ClickUp aqui, né? Aí você vai clicar no ClickUp e vai vincular. Só isso. Então aqui não tem muito segredo técnico, não. Nesse caso aqui, eu vou desvincular a minha conta e vou vincular a do Ferrari. Só para a gente fazer agora no ClickUp dele. Olha, vai O fazer Gui, o login aqui você rapidamente. comentou do Asas ali. O Asas dá para Aham. também sincronizar? Dá, pô. Eu não sabia. Dá, pô. Tipo assim, ó.
Aí, Ferrari, aí que tá o ponto que a Tamiris comentou. Dá para automatizar isso, mas aí envolve um conhecimento técnico de automação muito mais complexo. Eu consigo, por Entendi, exemplo, o cliente fechou um contrato para mim, assim que o Cloud, por exemplo, criar as tarefas para mim bonitinho no meu ClickUp, eu consigo jogar isso lá para o Asas, e o Asas absorve essas tarefas, né, de cobrança e ele dispara para o cliente, certinho, cria todas entendi, as faturas bonitinho lá. Dá para entendi. fazer. A gente pode falar sobre isso depois, se você quiser, cara. É muito massa. É muito massa. Tá, top. Mas aí já envolve automação com o N8N, tá? Que é mais. Ou Make, né? Para automatizar essas. O Make tá, tô no Você Make já lá. tem. Você já tem o Já tem o Make. Make. É, Sim. você já fez pelo Então, Make lá, as perfeito. automações. Perfeito. Eu quero dizer que nesse processo específico do Asas tem que ter o Make. Ah, Beleza? tá. Somente o Cloud Entendi. não resolveria nesse caso. Tá. Beleza, eu vou conectar sua conta aqui então, Uhum. do Ferrari. Vai carregar aqui. Pronto, cara, já conectei. Já conectei. Agora entra o grande lance de usar o ClickUp com o Cloud. Porque o Cloud agora, ele já pode ler o meu ClickUp e criar a tarefa que eu quiser ali dentro. Que ele já conectou. Beleza. Tá. Só que eu posso sair criando tarefa de qualquer jeito no meu ClickUp? É claro que não. Se eu pedir hoje, por exemplo, pro Matheus, que está aí na reunião, vamos supor que o Matheus agora faz parte da CLI. Eu falo, Matheus, cria lá as tarefas de financeiro para mim, velho. Vai lá. Sem instrução nenhuma, ele vai criar errado, pô. Lógico que vai criar errado. Não expliquei nada para ele. Não mandei para ele um processo para fazer isso. E aí entra o lance de usar o cloud. Porque no cloud nós temos diversas skills que eu posso criar dentro dele aqui, que também é uma coisa que o pessoal fala muito sobre skill, vende skill e não sei o que, skill, fala para tudo qualquer canto isso, né? Skill para lá e para cá. Que são basicamente os processos que eu tenho na minha empresa, minha base de conhecimento da minha empresa, que o cloud vai ler e executar. É só isso. Resumidamente, skill é isso. Não tem nada demais nisso. Aí, o que o pessoal faz muito é baixa as minhas skills, né? Pegue minhas skills, né? Compra meu curso que você vai receber minhas skills. É claro que tem muito skill que é massa, pensando em design, codar também, tem muita skill já pronta para isso. Mas pensando no seu ClickUp, na sua gestão, nos seus processos, é bacana que você crie a sua skill. Aí entra o ponto, pessoal, que ninguém quer fazer, pô. O pessoal quer parar para usar o cloud aqui e começar a usar de forma aleatória, achando que ele vai entregar o que você quer e já era. Mas não é assim que funciona. É legal enxergar o cloud como uma pessoa da nossa equipe mesmo, onde precisa de treinamento, precisa de processo, fazer teste para ver se ele entende o que a gente está dizendo para ele e tudo mais, até que ele consiga tocar sem problema nenhum. E para fazer uma skill também é ridiculamente fácil. Nesse caso aqui, a gente vai montar uma skill financeira, então, de como cadastrar as tarefas do financeiro. Pode ser? Só para a gente fazer um teste rápido aqui. Eu vou entrar aqui na conversa com o Cláudio. Aí, pessoal, cara, tô usando muito. Eu sei que gasta pra caramba e não é tão barato, né? Mas eu gosto muito de usar o Opus 4.7, velho. Se vocês já testaram o 4.7, a entrega dele é absurda. Tipo assim, é muito avançado o nível de raciocínio que ele tem aqui. Gasta mais, é mais caro. A gente está usando aqui hoje o plano. Qual que a gente está no plano mesmo? Está no plano Max aqui do Cloud, que a gente usa bastante mesmo, mas consegue usar com mais flexibilidade aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir meu ClickUp e vou falar para ele que eu tenho um space administrativo, que eu tenho uma pasta financeira, e eu quero trabalhar em cima do processo de contas a receber, que eu vou cadastrar aqui para os meus clientes quando eles compram de mim e tal, eu preciso cadastrar as faturas aqui. Então eu vou entrar aqui no Cloud e falar, Cloud, preciso estruturar um processo, vou colocar skill entre parênteses aqui, para que você trabalhe no meu processo financeiro. É escrevado, mas ele entende ele dentro do meu ClickUp.
para cadastrar as tarefas de faturas dos meus clientes. Aí vamos lá, vamos para a Ele, estrutura do ClickUp agora. Pode falar, ele Ferrari. entende quando você abrevia ali, tipo Q, VC? Entende? De boa? Entende? E Entende, pô. aqui, você escreveu o Total. ClickUp porque você já conectou o ClickUp. Por isso que você está resumindo assim. É, Aí ele assim entende. Aí ele ele vai entender. entende. Ele vai entender, total. Gente, Ele olha, vai vai, entender. Guilherme. Vai, Você vai, Guilherme, vai. você vai ver como Quero é que vai ver. ficar isso aqui. Eu também achei incrível, tá? Você vai ver. Aí, beleza, eu vou falar o seguinte para ele. Aí entra, pessoal, a estrutura. Porque se eu não tenho isso, não vai dar certo. Porque vai ficar meio aleatório aqui e vai faltar informação. Mas é o seguinte: no Space administrativo, na pasta financeiro, tem a lista a receber. É receber mesmo o nome? Deixa eu ver. É, a A receber e receber, pagar. beleza. A pagar. Nesse caso seria a receber, né? Que a gente vai cadastrar as faturas aqui. Na Sim. lista a receber, você vai criar as tasks de acordo com as instruções de negociação desse cliente que eu vou te passar aqui. Ok? Vamos ver o que ele vai me responder aqui. Ele vai entender, tá? Só de falar isso que ele vai conseguir ler o ClickUp do Ferrari aqui, ver que de fato existe administrativo, realmente existe financeiro, realmente existe contas a receber. Ele vai entender isso e vai trazer para cá. Ó, ele tá então já Olha usando aqui as só. tools do ClickUp. Véi, fala se não é massa isso daqui. Já tá usando o ClickUp aqui já, Ô pô. Gui, mas só funciona no pago ou no gratuito funciona também? E qual que é essa diferença que você falou do Opus 4.7 para Ah, os outros ali? boa, boa. Boa pergunta aí, Ferrari. Cara, para você usar uma IA dessa daqui, para que você consiga aplicar um processo com assertividade, cara, você vai ter que pagar o preço. Você vai ter que investir, beleza? Eu não gosto muito da ideia de conseguir, de usar os planos gratuitos e tal, porque, cara, você está fazendo uma coisa muito complexa aí, velho. Se você usar o Ó, o gratuito, Bruno, provavelmente vai ter limitação. Eu nunca testei fazer isso com gratuito, tá? Não sei se dá, sendo bem sincero, né? Eu não testei usar o gratuito. Se quiser, pode até testar depois aí e me fala se deu certo. ó, o Bruno Mas, colocou, consome mais token. essa versão do Opus aqui, Ferrari, é o seguinte. Ele é muito inteligente, essa versão aqui, mas ele consome mais. Então, a IA, aqui no caso o Cloud, quanto mais você vai usando ela pode bater um limite. Então, ó, Ferrari, você já usou demais, já me usou demais, cara. Espera umas 2 horas aí para conseguir voltar a funcionar. Então vai ter essas travas, entendeu? E o Mesmo Opus, pagando. mesmo pagando, mesmo pagando. E o Opus, ele consome esse limite mais rápido. Esse que é o Ah, problema, entendi. Entendi. entendeu? Então, cara, eu penso assim, com automação IA, eu consegui tirar pessoas da minha equipe. Então, eu tinha um custo de, por exemplo, R$ 6.000 com a minha equipe, exemplo, tá? Hoje eu Aham, tenho, sei lá, de 700 pontos com o Cloud. entendi. Exemplo, tá? Então, assim, para mim, é um investimento irrisório perto do que ele entrega. Eu penso dessa Entendi. forma. Mesma coisa do ClickUp, cara. Aqui eu pago o ClickUp, o plano mais caro, pago também aqui os plugins de IA e tudo mais, eu pago tudo do ClickUp aqui. Cara, é a ferramenta que gerencia a minha empresa, velho. Não dá para eu ficar medindo o esforço em relação a isso, entendeu? Tipo assim, eu troquei um escritório físico da minha empresa que hoje eu não tenho, por opção mesmo. Então não tem como eu não querer investir nesse tipo de tecnologia. Eu penso dessa forma, tá? Sim. Mas, enfim, cara, resumindo, eu recomendo que pague. Se você puder e tal, eu recomendo que pague, sim. Ó, vamos lá. Ele já leu aqui o seu processo de contas a pagar. Ele até pegou os IDs aqui também, olha isso. Ele entra Nossa, tô pela API curiosa, mesmo, quero tá? ver. Ele Tô já vendo. encontrou uma tarefa existente só. Percebe que eu nem tô no ClickUp, ele tá me falando as coisas que tem aqui.
Aí ele leu para mim aqui os custom fields e perguntou se de fato é isso daqui. Produto, valor da parcela, coisa, faltam coisas que normalmente aparecem em receber, meta de pagamento. Olha, tá até sugerindo para mim que deveria ter ali, velho. Estrutura de tarefas para negociação. Quando o cliente negocia contigo, você quer que vire teste, exemplos possíveis. Nossa, olha isso. Ah, beleza. Nomenclatura padrão. É oficial? Como você nomeia as parcelas? Ok. Quais são vídeos que faltam? Tá. Nossa, nota fiscal emitida, aham. Eu, Gente, eu, grita. Ele eu, cria eu- custom field? então, Nossa, eu vou aí trazer um sim é o exemplo aqui. extraordinário. Eu Que vou é trazer aquilo um ali, ó? exemplo Tá aqui. zoado. Ali, ó, produto down, drop O down, quê? down, tá zoado. Ah, qual que é o ponto? Eu uso muito o Cloud aqui, né? Eu acabo trazendo ele para minha comunicação. Então ele Ah, vai falar entendi. comigo, sacou? Ele fala comigo do jeito que eu falo com ele também. Ah, entendi. Tá zoado, aquelas opções Seca 21 são para apagar e trocar. Ah, tá, ele tá usando para Clive, sacou? Porque tá no meu Ah, cloud. entendi. Traz para o meu Aham, contexto. Mas enfim, entendi. vou falar o seguinte para ele aqui, ó. Exemplo de negociação. Cliente. Quer trazer um cliente real aqui, Ferrari? Ou o que você quer fazer aqui? Um fictício ou um real seu aqui? Pode Quer criar um ser um, fictício? pode ser um fictício, então. Vamos criar um fictício aqui, cara, rapidinho, ó. Pode ser. Lembrando, tá? Para que ele consiga puxar o cliente, né? E tudo mais, eu tenho que ter uma área onde eu vou cadastrar os meus clientes aqui. Então, eu vou vir aqui, eu vou criar um cliente fictício aqui. Vou colocar aqui o Guilherme Gomes. Vou colocar um campo. Aí, pessoal, aqui, ó. Isso aqui é importante, tá? São técnicas de uso do ClickUp, de colocar o cliente e tal, que é importante saber, mas não vou entrar muito nesse ponto aqui, não. Quem é cliente da Clive já sabe que isso aqui é muito importante de usar. Quem não é, a gente, enfim, pode perguntar e tal, que a gente vai esclarecendo. Mas eu vou colocar aqui o campo cliente mesmo, não tem problema. Eu vou só criar isso daqui mesmo, tá de boa. Vou criar isso daqui, voltar no meu cloud e vou colocar cliente Guilherme Gomes comprou o Seca 21 num valor total de 12K e vai pagar em 12 vezes de 1K todo dia 20 do mês, sendo a primeira parcela em maio. Método de pagamento. Eu escolhi pagamento Pix. Preciso que crie essas tasks. Aqui, pessoal, estou colocando mais especificação porque eu estou criando o processo junto com ele aqui, né? A skill. Mas quando montar isso aqui uma vez só, ele entendeu o que eu quis criar aqui, basta eu mencionar a skill, entregar a negociação que ele já vai fazer para mim. Que é um processo novo aqui, tá? Depois eu explico como é que isso funciona. Em a receber e relacione com o cliente. Deixa eu ver se tem um relacionamento criado aqui já, que esse é um ponto importante, né? Calma aí, deixa eu buscar aqui rapidamente a tarefa. Eu pus Guilherme Gomes ou Guilherme Clive? Pus É, Gomes, Guilherme né? Ah, Gomes. Guilherme Gomes aqui, ó. Beleza. Deixa eu ver se já tem um relacionamento criado aqui. Ó, fatura, já tem, beleza. Crie as testes enquanto eu receber e relacione com o cliente na lista clientes dentro de CRM no Space comercial, usando o relacionamento personalizado 03 faturas. Eu Pronto. ia falar um negócio antes. É que Pode tem, falar. quando vocês implementaram,
você tinha criado uma task lá, um já de Guilherme Gomes. Ele não pode dar conflito para ver se tem Vamos dois, Guilherme? descobrir. Ele vai ler aqui e vai me perguntar. Ele mesmo já resolve para Ah, mim o problema, top. sacou? Eu Daí nem você preciso me tinha preocupar com criado esse. Um de o exemplo, da né? Laura, o de É, sim, exemplo, o sim, teu, da sim. Laura e o Clive. Não tem problema. Aí, tá, beleza. Tá de boa. Ele vai ler, vai identificar e vai me trazer aqui se tem algum tipo é, de conflito ou não, beleza? Tá. Ó, Ô, encontrei o ô, cliente Guilherme Gomes. Pode falar, também. ô, Guilherme, então você está criando só a skill. Uhum. Aí, tá. Aí, vamos supor que amanhã o Ferrari fez aí a venda. Aí ele é só digitar aí e que Eu vou vai te criar no mostrar. aplicativo. Isso, eu vou te mostrar. Vou te mostrar. Exatamente. Ou eu O posso Cla- integrar esse nó de cloud numa automação com essa Pode, skill. pode também. O único ponto, Tamires, é que, por exemplo, você usar o Make ou o N2N para integrar o cloud com essa skill no seu fluxo de automação, é que o cloud, eu acho que é uma das IAs mais caras para usar a API. Só isso. Mas você pode, beleza? Aí qual Boa. que é o ponto, cara? Como a gente passa o dia inteiro conversando com o cloud aqui, se eu só, tipo, dar um prompt de negociação, ele já cria, tipo assim, Nossa, muito. Não precisa dos gatilhos lá do Make da Netuane, é só você falar aí, ué. exato, exatamente. Aí, Gente, aí entra no ponto que eu ia comentar, porque assim, esse daqui, pessoal, é um processo muito simples de financeiro. Mas, por exemplo, eu sei aí, por exemplo, que o Matheus Salles gerencia projetos mais complexos no dia a dia dele lá. Aqui, a gente precisa gerenciar projetos muito mais complexos. De, por exemplo, criar um projeto de 200 tarefas que dura 2 anos. Pô, é muita coisa para fazer. Então, e é muito também relativo. Então, ao invés de eu ter uma automação engessada, que eu precise fazer modificações depois, dependendo da minha necessidade, o cloud, com a skill correta, já faz para mim essa customização. Por exemplo, em relação ao projeto. Para abrir um projeto aí, Tamiri, você precisa ter o quê? Tipo assim, tem que ter um briefing, minimamente, do projeto. sim, sim. Beleza? Sabe o que Tipo, dá para minha fazer? entrega é produtizada todinha. Ok. É, eu tenho as automações de abertura de projeto todas, eu só ativo o projeto e abre, mas você falou uma coisa, eu peguei uma implementação de agente que foi Ah, muito variável. E você está falando esse do engenheiro do prédio aí, perfeito. Sim, e sim. e aí, ok, eu tô abrindo a minha cabeça em relação a isso. Por quê? Porque foi meu primeiro agente de Aham. IA, que eu cobrei, tipo, muito barato só para eu ver. E foi bom porque teve muita variante. Então, eu até abri um Uhum. projeto, tipo, muito zerado, tipo, muito simples. Mas teve tanto ticket de De alteração que alteração e tal. Aham. subiu para produção. Nossa, foi tanto ticket, que eu falei, gente, todo agente de IA vai ser assim, meu Deus. Aí eu peguei mais dois clientes de agente de IA, Uhum. consegui mapear alguns tickets, tipo padrão, mas eu tô com esse um pouco. Ainda tem ticket que o time abre na mão. Uhum. E Total. aí agora você tá falando isso? Gente. Tá, mas vai, Por exemplo, continua. no meu processo de vendas aqui, eu sempre coloco as automações do meu cliente de acordo com a necessidade dele. Antes eu tinha um escopo fechado de automação. Ah, automação X, Y e Z. Tinha um escopo fechado. Hoje a gente está abrindo isso. Porque, cara, cada empresa, cada cliente, cada processo ou equipe vai ter necessidades muito específicas. Então, eu não posso fechar um escopo de automação desse jeito aqui para entregar e só replicar. Não dá para fazer isso. Pelo menos no nível que a gente entrega aqui, a gente não consegue fazer. Por quê? A gente atende hoje empresa que é engenheiro, empresa de engenharia que monta prédio, olha que doideira. Ao mesmo tempo, a gente atende Ferrari, personal trainer. Ao mesmo tempo, o Bruno, que é uma agência de marketing. Ou a Natália, que estava aqui, é uma empresa de consultoria de IA para advogado. Então, é muito variável. Então, não dá para eu ficar criando aqui pacote de automação. Então, a gente monta de acordo com o cliente.
Então, o meu projeto sempre vão ter tarefas de automação variáveis, de acordo com esse briefing do projeto que eu vou montar junto com ele. E aí, se eu tenho uma skill do ClickUp, que é um processo de abertura de projeto já documentada, e a IA, o Cloud, lê o briefing de projeto, ele cria com todas as variáveis que eu tenho no meu briefing. Não preciso ficar pensando em criar tarefas novas, porque ele já vai mapear tudo, entendeu? É esse que é o lance de usar a IA, na minha visão. Essas variáveis, eu acho que são bem importantes de serem cobertas assim, via automação com a IA. Beleza? É o que eu penso aqui em relação a isso. Deixa eu ver o que ele entregou aqui, ó. Encontrei o Guilherme Gomes na lista, achei o cliente, beleza. Ele achou o custom field de faturas, que é o relacionamento customizado. Resumo, campo tá na lista, beleza, vou falar para lista receber, bidirecional. Ó, isso daqui, cara, é onde o superagente do ClickUp falha. Ele não consegue ler com precisão isso daqui, ó. Ele até puxou o ID do custom field de relacionamento, velho. O agente Nossa, do isso IA, aí é o o agente do ouro, ClickUp gente. não faz. Nossa, Pois é. Guilherme, isso é o ouro, meu Deus do céu. O ClickUp não consegue fazer isso, velho. É bizarro parar para pensar, né? Mas ele não consegue fazer. O Cloud consegue. Cálculo de datas. Todo dia 20, 12 parcelas, beleza? Vou criar a primeira para validar o formato. Deu certo, esperando as outras 11 tarefas aqui. Criou tudo. Ó, listou para mim aqui, inclusive, os IDs das tarefas que ele criou. Total de 12 testes, relacionamento bidirecional. Uai, Já está então ele criando a já skill para mim. criou? Não, vamos ver. Ó, aqui, ó. Ah, eu Não achei que estava precisei. montando a skill ainda. Então, é porque o que eu gosto de fazer é já é montando a skill com ele e validando na prática, né, para que a skill seja criada de uma forma mais assertiva. Então, ele já faz meio que tudo ao mesmo tempo aqui. Então, olha só, na tarefa do Guilherme Gomes de cliente, ele criou precisamente as 12 tarefas de fatura com as datas bonitinho aqui, ó. E marcando já o cliente, né? Colocou a data de Gente, meu vencimento. Deus, eu tô em Deixa eu só ver uma choque. coisa se ele colocou o campo customizado de cliente aqui. Ó, não colocou. Faltou. Faltou um campo aqui. Ah, mas parece que não tá habilitado aqui, pô. Deixa eu ver se tem algum tipo de erro aqui no campo. Vamos ver se não tá habilitado mesmo o cliente aqui. Ah, não tava. Não tava. Deixa eu ver se esse aqui é o correto. Ah, tá. Então, ó, já vi um primeiro ajuste aqui, ó. Ele já criou a skill, né? Ele é bem apressadinho. Mas deixa eu fazer o seguinte. Faltou preencher. E sim, ele preenche, tá? O campo customizado. Faltou Nossa. preencher o campo cliente nas tasks de fatura. Ô Gui, o Cloud ele não tem aquela opção tipo do microfoninho que eu posso fazer falar em áudio? Ah, cara, ele Falar, tem. falar. É, você Ai, falar sim, em... eu falo, também uso muito. Ele tem, Isso. mas eu não sei por quê, cara, mas o meu desktop aqui ele não tá habilitado, eu acho, velho. Por exemplo, eu sei que aqui no meu Mac, na adapta o áudio não funciona. Eu coloco para ouvir, ele Não. fica como se fosse, aí depois ele não vai. No chat GPT online aqui no computador, ele vai de boa. Cara, pois é. Pior que o Ferrari aqui, eu não sei por quê, mas aqui no Cloud, ele não tá com símbolozinho de falar aqui, não. Eu não É, sei se eu não então. habilitei, mas no aplicativo do celular tem de boa. Aí eu não sei Hum, se é um erro de configuração mesmo, nem cheguei a ir atrás disso daí, não. tá. Mas enfim, ó, verdade, vou verificar. Puxei os custom fields na lista, agora apareceu. Então, realmente, eu não tinha habilitado o campo de cliente, né? Então, foi um erro meu de configuração aqui. Agora apareceu, tem 3 campos na lista receber e tal, drop-down, corrigindo as 12 tarefas. Ó, tá fazendo aqui para mim, ó. Ele puxa todos os IDs aqui, isso aqui eu acho lindo, velho. Não, Para quem isso faz daí é, automação e isso tal, é isso um aqui é. ouro, gente. Pelo amor de Deus, o quanto que eu sofro aqui, eu e meus meninos mapeando isso aí, criando sete múltiplas Pois é, pois é. Ele até puxa qual foi o código de aquisição aqui, velho. Isso que eu acho muito massa. Muito, muito Nossa, massa. meu irmão vai ficar louco com isso. Eu já tô aqui enlouquecida, pensando em Massa, né? várias situações.
Teve uma Cara, pergunta aqui, Cloud Skills e Coworking junto, resolve muita coisa. Cara, confesso para você, Vitor, eu usei um pouco Coworking, mas não tanto quanto eu gostaria, tá? Eu estava testando mais com ClickUp aqui, né, o normal e o Code. Agora o Cowork, cara, falam que é muito bom mesmo, mas não explorei muito, sendo bem sincero, tá? A Se quiser trazer uma cabeça de palhinha do vocês, que... a cabeça de vocês vai explodir, igual o da Tamires está aí, na hora que você começa a mexer. Tô doidinha aqui, eu Cara, já tô pensando em várias coisas. Me dá um exemplo é o que, aí, ô Vitor. ô Gui, é o que você falou, cara. É mais caro, né? Não deixa de ser Aham, mais caro. Só que, cara, igual eu mexo com um projeto de construção, né? Cara, ele aham, consegue pegar, entrar dentro. Eu coloco o cowork para trabalhar dentro daquela pasta onde está aquele projeto. Aí eu tenho o sei. projeto arquitetônico, estrutural, complementar, tenho documentação, tem. Cara, ele simplesmente consegue ler tudo aquilo ali e estruturar basicamente todo o meu trabalho ali, vamos dizer assim, Aham. planilha de orçamento, de listagem, tudo que é coisa que geralmente você tem que fazer manual, ele consegue fazer com uma precisão muito grande, cara. Pode Eu fui crer. Massa, fazer velho. ontem, validar um quantitativo, eu cheguei, peguei as paredes, somei altura, largura e tudo mais. Cara, deu 525. Aí eu tirei os vãos. Na hora que eu cheguei para conferir o cálculo, o levantamento que o cowork tinha feito, 525 cravado. Cravado. Ô, E tipo assim, cara, eu só dei os projetos, eu só pedi ele para ler. Claro que tem mais algumas skills já montada, elaborada, aham. mas, cara, bizarro para usar. Assim, é uma Massa, velho. revolução muito grande, que já não está preparado para entender o potencial. É loucura, né, velho? Fico até um pouco assustado quando eu faço os testes aqui. Eu fico, mano, doideira, Cara, velho. Não, eu acho que me mostra um projeto sem estar Mostro. explorado, por favor. Mostro, mostro. Vou te mostrar em breve. Só um ponto que você tinha perguntado aqui, Tamires. Como, ó, agora eu já atualizei aqui, tá? Ele já atualizou as tarefas no campo cliente. Vamos ver se ele fez direito aqui, né? Ó, Guilherme Gomes. Ó, o campo já está colocado aqui. Parcela, produto. Ele trouxe também um briefing dentro da descrição da tarefa. Não precisava, mas ele fez porque ele quis. Data de vencimento, beleza. Agora, ok, o processo já está criado, ele já entendeu o que eu quero que ele faça. Aí percebe que quando eu pedi para ele, pessoal, lá em cima, eu já falei para ele aqui, ó, preciso estruturar um processo entre parênteses skill. Ele já entende que já vai ser um documento que ele vai armazenar para ele mesmo, para que ele consiga replicar isso sem precisar de muita instrução depois. Então, por isso que ele já criou para mim aqui, ó, a skill. Por isso que ele já fez isso. Aqui na Gênesis já tem a skill criada, ó. Já tem tudo mapeado aqui já conforme eu pedi para ele. E aí, depois que ele cria o documento de skill e eu validei certinho aqui, tem esse botãozinho aqui, ó. Ele já cria, só de eu falar skill, ele já sabe o que é isso aqui, que é salvar habilidade. Eu vou clicar aqui em salvar habilidade. Salvei. A habilidade está onde? Então, aqui em ferramentas, perdão, personalizar. Vou ter aqui habilidades. Já vai ter aqui, ó, clicar para faturamento. Aí, como que eu vou replicar nas próximas vezes? Muito de boa, tá? Aqui no meu Cloud, vou criar um bate-papo novo, por exemplo. Vou falar, Cloud, usa essa skill aqui. Não, não é arroba, não, é a barra. Skill de faturamento. Já marquei o processo que eu quero que ele faça. E eu vou falar para ele aqui, ó. Deixa eu ver se tem algum outro cliente cadastrado aqui. Só para dar um exemplo com outro cliente, né? Ah, tã, tã, tã. Mário Moreira. Vou dar um exemplo dele rapidinho aqui, ó. Vou dar um barra aqui para mencionar, né? Fazer referência a skill. Cliente Mário Moreira. Moreira. Comprou o produto Seca Ah, vinte e mas um. aí a tag Mário Moreira já tem que estar criada. Então, Ou não, ou ele cria a tag, Guilherme. aí entra naquele ponto, né, Tamiris? Porque para eu fazer a parte financeira, já tem que estar no CRM. Então já é para ele estar aqui, que é o processo que a gente segue, Não, ok, mas ele sacou? cria ele cria lá.
Aí eu não sei não, Cria um, viu? Vamos bota aí fazer o então seguinte, Tamires, bota aí meu vamos nome. colocar o cliente Nossa, se ele Tamires. criar o cliente, Aí eu não não, sei, tá? Vou fazer ao eu vivo para vou me vocês sentir aqui. mal de estar aqui de graça, juro, juro. Pagou quanto aqui, Tamires? Vou colocar Ah, bota aí, sei vinte lá, k 20 mil e 12 vezes o plano. em 10 Amém, amém. vezes. Ó, Em 10 Cara, vezes no Pix, todo dia 5 do mês, iniciando em maio. Vamos ver se ele vai encontrar ou se ele vai criar. Aí, boa pergunta, tá? Ó, ele tá lendo a skill, ou seja, deixa eu ver que processo é esse que ele mencionou. Ele vai entender todo aquele processo e vai executar. Enquanto ele cria, deixa eu responder o Matheus aqui, ó. A minha entrega é bem variável, lido com projetos de eventos esportivos, entretenimento. Tratamos cada evento como um projeto único, então as tarefas acabam mudando. É isso, cara. Você deve ter muito processo pronto, né? Muito processo pronto, documentado, etc. Mas entra um projeto novo, com escopo completamente diferente. O que que você vai fazer? Uma automação não ia resolver isso. Ia resolver talvez uma parte, né? Uma parte disso, mas você ia precisar ter trabalho manual ainda para montar o projeto. Aqui no cloud, ele faria por você isso, né? Ó, vai buscar a Tamires. Agora vamos ver o que que ele vai fazer aqui, velho. Agora eu também tô curioso. Não sei se ele vai. Ó, cliente inexistente. Já trouxe para mim aqui, ó. Cliente Tamires, isso aqui é 21. Total, vencimento. Tamires não existe. não Não é cria. option. Beleza. Sem isso, o que que ele colocou aqui? Não Da consigo preencher o onde que campo. ele tirou Tamires Lima? Você colocou? Foi Coloquei, Tamires Lima ou coloquei. ele puxou? Ah, tá. Achei que ele tinha puxado o Lima da conversa. Não, tipo, não, eu falei para ele mesmo. Não tem card na lista de clientes. Como você quer resolver? Cria, cria a option drop-down. Mais card no CRM. Ah, não. Eu crio, não, pô. O que é que você cria? Deixa eu ver. Não cria. Crie a task em CRM ou em clientes e crie a option no. Ah, eu não sei se vai dar certo, não. Eu acho que não, cara. Eu acho que nem Ou isso pra gente ele, pode criar custom field. o drop-down, eu uso ele como CF, de Custom Field. Ah, sim, sim, sim. Ele entende melhor quando você fala CF. Ah, é? Vamos ver. Ah, aí é que tá o ponto, velho. Eu acho que a API não tem permissão para fazer isso. Nem Make, nem N2N também tem, Não, enfim. não tem não. A gente É, tem, eu tenho sempre software, que né? eu tenho Crio o card Tamires, depois com MCP. Não tem ferramenta para criar option dropdown. isso. Então é isso, continua. Realmente, a API não permite. Não, sem problema, gente. Mas eu entendi. Tá. É bom, aí ele vai. Ele criou a tarefa da Tamires aqui, ó. Legal. Agora precisa de mim. Então, assim, ele já fala o que eu preciso fazer. Então, enfim, né? Beleza. Ele criou o Tamires aqui. Deixa eu ver se ele. Deixa eu pesquisar, né? Gente, Tamires Lima está olha. criada aqui. Já colocou também que foi contratado. Aí eu precisaria vir aqui e colocar. Não, Isso menor aqui que ele não problema. faz. Pronto. Só de fazer isso aqui já Nossa, resolvi o problema. olha, ele pôs na Pronto. descrição, você viu ali? Ele pôs na Sim. descrição. Eu vou te mostrar um aqui, Tamires, que ele montou a descrição de 200 tarefas ao mesmo tempo, de cada Não, marco de projeto, com checklist. Vou te mostrar já. criou o checklist. Então, aí tem uma limitaçãozinha disso, mas eu vou te mostrar como é que ele fez. Eu não achei também ruim, não, tá? Mas, enfim. Pronto, criei lá o. Vou colocar, né? Criei lá a Tamires no CF. Beleza. Aí ele vai resolver a nossa vida aqui agora.
Percebe que você está falando com uma pessoa que poderia estar fazendo isso por você no seu financeiro? Tipo, eu poderia estar falando com o meu financeiro Cara, aqui agora, eu tô com uma sacou? cliente que tem um BPO Pois contratado. é, velho. Gente, essa menina vai perder o emprego, Guilherme. Eu vou montar isso aí para minha cliente. Porque, Tem tipo assim, noção? essa conversa aqui, ó, essa mensagem, você não mandaria pro seu BPO financeiro? Para ele cadastrar as coisas lá e fazer as coisas que ele precisa fazer? Ele faria isso, pô, mas aí eu automatizo, né? Porque ela pede. Ela fez uma obra agora e aí ela falou que fez um contrato com o. Como é que chama esse povo? Encarregado. Uhum, Ela mandou exatamente assim, ó. Acabei de fechar assinar um contrato. Eu vou pagar ele, acho que 5, 6 parcelas de 2.000. uhum. E eu paguei já a primeira, acabei de fazer o primeiro Pix para ele. Então, os próximos precisa programar. Mandou no Perfeito. grupo do WhatsApp, ela pode mandar aí, ó, na conversa do Cláudio, dentro do celular dela. Exatamente. Aí já Nossa, cria no clicar, pô, não precisa depender da pessoa parar o dia dela para ir lá e criar, tem o risco de esquecer, de criar errado, e etc. Tem todo esse lance, né? Enfim, já tá criando as tarefas aqui, ó, as 10 tarefas que eu pedi para ele criar, das 10 parcelas. Enfim, vai me entregar aqui. Opa, ele calculou errado, velho. Que isso? Calculou sempre errado eu aí, tenho não, pô. problema. 20 por 10 não é tão difícil, não, velho. Ah, rate limit. Tá, enfim. Já vai criar as coisas aqui já. Ah, tá, teve uma pergunta nova aqui, não. Beleza. Show, pessoal. Ó, já tá fazendo as coisas aqui. Nossa, olha que fofo. It was just a momentary hiccup. Gente, tipo assim, tá com um ser humano que eu tô falando. Gente, isso me dá um medo, tem hora, sabia? Parece que é uma pessoa falando. É meio assustador às vezes, Tipo, ele né? dá uma satisfação, tipo assim, ó, foi um probleminha, tá? Já tô resolvendo. Tipo, sei lá. 10 parcelas criadas, agora eu vou vincular todas no card. Vai me avisando ainda, velho. O que dá para fazer, pessoal? Por exemplo, vamos supor que teve um erro lá que eu não coloquei o campo de cliente. Na skill, eu posso falar, Cloud, se algum campo faltar, comenta lá na tarefa do cliente para eu saber o que faltou. Ele pode Uhum. fazer isso também. Cloud, se tiver algum tipo de alerta específico em relação ao que você criou, comenta na tarefa. Ele documenta na tarefa do ClickUp. Vou trazer um outro exemplo para vocês aqui, ó. Que eu Nossa, faz... ele menciona, Guilherme. Ó, nunca testei mencionar não, viu? Não sei, não sei. Menciona o responsável. Nossa, porque cada Ele, usuário tem um ID. não, na Sign. tarefa, você está dizendo? É, tipo assim, ele esqueceu de preencher. Aí, para eu não ir lá preencher, eu marco o meu gestor. Ah, preenche aqui porque esqueceu, o Cláudio esqueceu. Ah, tá, entendi, Iria, entendi. será, hein? Deixa eu ver uma coisa aqui. Assim que finalizar o lançamento Véi, olha o que ele das. escreveu. Ano presumido 26 foi a primeira parcela. Se era maio 27 é porque você só escreveu maio. Ah, pode Me crer, avisa que eu reajusto. Não, Eu me sinto até burro, né, falando com ele, que eu nem não. especifiquei, para. Ô, Guilherme, Comente na task do cliente mencionando o. Como é que tá o nome do Ferrari aqui? Como é que tá o perfil dele aqui? Jonatas Ferrari. Mencionando o Jonatas Ferrari. Deixa eu ver se ele. Comentar, eu sei que ele comenta que já testei. Agora, mencionar uma pessoa, eu não tenho certeza, não. Enquanto isso, eu vou abrir para vocês aqui um exemplo. ah, Como que é? De projeto. Bom, tem que trocar o ClickUp aqui. Já já eu mostro para vocês. Projeto robusto para um cacete de uma obra de um prédio que ele criou para mim com todas as. Aqui, olha, menciona, viu, Tamires? Deixa é, eu porque tem ver. um assign user ID, já que É o mapeia a único. ID de Aqui, ó. Ah, relacionamento. não, mas não fica. Não fica marcado, ó. Não fica Ah,
tá. marcada. Ah, E isso é até uma limitação, se você for fazer por make, alguma coisa assim, ele também tem esse lance de colocar um texto, comentário, ele também não mas aí menciona. você faz o comentário assinado. Post a task comment. E Sim, fica assinado. Será que ele total, total. Será que ele já estou pronto, mas nem sempre converte menção. Consegue fazer comentário assinado? um comentário assinado, vamos ver. Isso aqui eu não Não, eu testei tô em também, não. choque. Eu tô em choque porque você escreveu a mensagem que a minha cliente pede para o BPO. Mas isso aqui é padrão, pô. Isso aqui Você é padrão. entende Sim, que sim, sim. que loucura isso? Ela vai perder o emprego. Eu fico meio mal, mas roubou, sempre roubou. Não tô nem aí, vou montar. Dá sim, ó. Tá, acho que ele vai fazer isso aqui agora. Viu? Nossa, Comentário assinado. Boa, boa, boa. Bacana, hein? Comentário atribuído, deixa eu ver. Que ele criou outro, né? Mas da ele. hora, mano! Vem, que Massa, isso? né? Deixa eu mostrar. Eu não vou criar do zero, pessoal, que esse aqui foi chato de fazer e vai consumir muito tempo aqui, né? Já tá quase 1h30, mas deixa eu só mostrar uma outra tela aqui. Deixa eu trazer Mas um já exemplo aqui, clareou cara. bastante, cara. Já clareou bastante. Não sabia dessas E possibilidades. você viu que não é difícil? Que é só você Eu? saber trocar uma ideia sincera com o Cloud, que ele entrega o que Aham. você quer? Nada demais, Uhum. velho. O segredo, que aí, que assim, na minha visão é a parte mais importante. O segredo é que a estrutura esteja bem montada. Porque Tá. ele vai perguntando as coisas ali, né? Pô, mas o cliente não está aqui, qual que é o campo que eu vou usar? Vou criar onde? Se não tiver a estrutura montada, fica uma merda, velho. Não adianta nada. Sim. Mas vai ter uma puta de uma IA na sua mão, mas não vai conseguir explorar o máximo possível, porque você não tem processo. Boa. Deixa eu mostrar o último exemplo aqui, cara. Aí só para você ver mesmo, tá, Tamiri? Você vai curtir Eu isso já aqui. estou imaginando o quê? A reunião de onboard, a que eu faço, de mapeamento de processo, eu pego isso, jogo no cloud e cria para mim tudo É, que nós é o que eu tô mapeamos. fazendo. É o que eu tô fazendo. As minhas reuniões de onboard com o cliente hoje são gravadas, etc., por conta disso. Eu consigo atualizar o projeto, né, a partir da reunião e eu vou começar a criar também todos os projetos agora para o Cloud. Porque ele entende o meu escopo de entrega, entende a variável desse cliente e cria as tarefas de acordo com o que ele precisa. Não preciso mais me preocupar em ficar modificando a automação do end-to-end, entendeu? Nesse caso, eu acho bacana usar o Cloud. Deixa eu trazer para vocês um último exemplo aqui. Pô, esse daqui, velho. Sério mesmo, esse aqui foi quando eu pirei, quando eu tava usando o Cloud aqui. É um projeto, cara, se fosse criar manualmente, ia, tipo, demorar uns 2 dias se pá, velho, criando tudo. Talvez até mais. O Cloud fez isso comigo aqui em 1 hora. Só para Caraca. encerrar aqui, tá? Seguinte, ó, estamos num ClickUp aqui de um cliente novo aqui da Clive, inclusive, que a gente estava montando para a parte de operação dele aqui. Olha só, vou entrar no painel de projeto aqui. Ele cria o projeto com os dados do cliente aqui e tal. Isso já foi tudo aqui que eu vou mostrar a partir de agora é cloud, tá? Não fiz nada manual, nada. O que eu fiz manualmente aqui foi a estrutura do ClickUp. O restante, tudo foi via cloud. Criou as tarefinhas aqui. Etapas de produção, ó, 15 tarefas, criou tudo aqui. Expedição, 15 tarefas. Instalar um apartamento, 68 tarefas. Ele criou todas aqui de acordo. Cara, qual que é o bizarro aqui, ó? Nesse processo, o que eu fiz? Eu peguei o briefing dessa obra aqui, mandei para o Cloud e o Cloud criou, velho. Só foi isso que eu fiz. É claro que eu fiz alguns ajustes depois para ajustar a skill dele, né? Mas só foi isso. A nomenclatura de tudo aqui, ó, tudo padronizado. E se eu entrar nessas tarefas aqui, aí qual que é o ponto, Tamires? Ele não cria o checklist aqui embaixo, ó. Essa é uma limitação que o Cloud realmente não faz. O que ele criou para mim foi isso daqui, ó, na descrição da tarefa. Nossa, Nesse Guilherme. caso,
Nesse caso, eu não achei ruim pelo tipo desse cliente aqui, que vai ser muito mais um controle interno básico em relação ao que ele precisa instalar. Mas pense o seguinte, Tamires. Aqui, ó, percebe que eu tenho que uns 10 checklists aqui, né? Dentro dessa tarefa aqui. Só que são 10 checklists para cada tarefa dessa daqui, ó. Apartamentos tipo, coberturas e áreas comuns. Então, aqui somando, tem mais de 100 tarefas. Não, 100? Enfim, tem tarefa pra cacete aqui. Eu teria que criar checklists específicos de acordo com essa obra para cada marco de entrega de apartamento. Então, uma automação no Make não ia dar conta Nossa, disso. não dá conta. Não dá Não dá conta. conta. Meu E- Deus. Então, o que que eu fiz? Isso daqui, ó, isso daqui que ele criou para mim, ó, aqui tem 140 tarefas. E engraçado Tudo que na API do ClickUp tem como você dar um create, um checklist. Por que será que não tem. cria, né? Aqui, pois é, eu sinceramente eu não sei, cara. Não sei. Não, mas tá ótimo, Guilherme. Olha esse volume. Que isso? Pensa você criar 10 checklists para um projeto desse daqui, velho. Meu Deus. É E loucura. é variável, porque. E não dá para você criar template de tarefa, porque é variável. Um prédio é diferente do outro Exato. Não posso vir nesse, aqui e nessa empresa. colocar. Exato. Não posso colocar aqui que todos vão ter esse daqui, ó. Item um, item 2, item 3 é muito Tu variável de acordo botou com o para ele ler o pedido. projeto? Isso. Deixa eu ver se eu acho, cara. Pô, aí vai ser osso de eu achar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu encontro. Tem que isso aqui faz tempo, velho. É, deixa eu ser mais rápido aqui, né? Que aí eu tô. Aqui, ó. Acho que é esse daqui. Acho que foi esse aqui mesmo. Eu tinha feito, cara, eu só enviei para ele. ah, deixa eu ver se eu acho a conversa certinho aqui. Ó, isso aqui também é massa, viu, Tamires? Você que trabalha nesse esquema aqui, ó, olha o que ele faz, velho. Faz parte da entrega da Clive hoje, tá? Eu desenho Ah, não. BPMN. Não. Sim, velho. Mentira. Eu Eu uso, eu desenho. uso o Tango lá, vou pegando. Não, sei. Você sabe esse, né? Sei, sei, sei. Aí eu vou ensinando onde clica, ele cria. Nossa, mas eu não, né? Os meninos do time. Mas não, olha aí. Aqui eu ensinei o Cloud a como que ele cria BPMN. E aí ele pega a transcrição da reunião que eu faço de briefing ali com o cliente e ele desenha. Aí eu crio meio que um PDF. Tá vendo que é um PDF isso aqui, tá? Com o ID da Clive, tudo certinho. Ele meio que cria um PDF de apresentação depois para o cliente ter documentado o BPMN, entendeu? De acordo com o que ele desenhou. É o que a gente está fazendo aqui hoje. Isso aqui eu não devia mostrar, não, viu? Isso aqui já é muito Ah, eu tô demais me já. sentindo muito mal aqui de estar aqui de graça. É sério? Isso aqui já é avançado, velho. Você Devia tem que ter ter Nossa, um mais tempo. Pix, eu tenho que te dar um Pix dia 30. Não é possível um trem desse. Que você vai adiantar tanta coisa para mim, para meus clientes. Sim, velho. Isso aqui é absurdo. Ah, cara, eu não é que foi uma conversa longa com o Cláudio aqui, velho. Não sei se eu vou Não, conseguir te mas mostrar. eu imagino que você deve ter mandado o projeto de esquadria, o projeto de conta Isso baixa, aí. Isso porque aí, ali isso tá aí. muito maxinhar. é, eu sei desse negócio porque eu já implementei para uma empresa de esquadria. Então ali tá muito detalhado o tipo da janela. Então ele leu esse projeto, Sim. certeza. O Os segredo é isso tamanhos. daqui, ó. É isso daqui, ó. Que eu montei com ele. Sacou? A estrutura do projeto. Tendo isso aqui desenhado de acordo com o que ele faz, já era, velho. Já matou o trabalho aqui. Ele entrega perfeitamente. É só isso que você precisa fazer. Pô, velho, eu mandei em algum lugar aqui esse PDF e tal, mas enfim, Não, deve mas estar mais tá para cima ótimo. aqui. Isso aí para projeto variável demais. Cara, Nossa. mas aí qual que é o segredo mesmo aqui, tá? Que funcionou e que assim, e que é o lance aqui, né? A partir de agora, esse cliente vai precisar seguir um padrão de briefing de projeto, né? Um padrão de proposta e etc., no formato correto.
para que o cloud consiga criar com automação. Mas isso também é muito simples, né? Porque o que a gente faz aqui é fazer o cloud se adaptar ao que o cliente faz e com a skill a gente refina tudo. E saber, obviamente, em relação à gestão, né, e ClickUp, aqui, ó, boa. Aí, viu? O projeto. Eu mandei o PDF do projeto aqui e tal, que é a proposta que eles fazem. Ele lê perfeitamente aqui. Nesse caso, a mensuração de entrega é por quilo, porque é por quilo de material de vidro que eles vão usar. Enfim, cara, Caraca, olha lá o gradil. Gente, ele pega você todos os trem, pega tudo, todinho. Ó, o pega tudo. brise, pega os brise. Gente, que isso? Você ClickUp e o sabe, Cloud vai Tamir, dominar o mundo. véi, você entende, cara, o quão complexo é você montar um projeto desse daqui? É muito complexo. Eu sei como é que é. E Eu aqui, sei que é ó, complexo. e aqui, qual que é o ponto? Ele tem aqui uma etapa de produção que é para fazer o cálculo do peso. Ele pega todos os itens da proposta lá do briefing e ele coloca no custom field perfeitamente os cálculos de peso de cada item. Sacou? Que tem que comprar. Ele lê da proposta o que vai Meu ser Deus. usado, cria e coloca o peso bonitinho aqui, ó. Véi, enfim, Nossa. pessoal, aqui já deu por hoje, né? Já deu por hoje aqui. Mas Entrei aqui fazendo pouco caso do cloud. Vou botar cloud nos clientes tudo aqui, os clientes dos meus planos anuais mais caros, é isso aí. Saiu Acabou. convertida. Saiu convertida pelo Cloud. Não, para mim cara, também. eu também não botava muita fé. Sempre quando tem um hypezinho assim, eu sempre fico com o pé atrás, né? Então eu testo muito primeiro, valido para depois ver se realmente faz sentido. Mas, ô, Cara, Guilherme, absurdo. você falou uma coisa que eu também sou muito anti-hype, sempre fui. E Aham, você vê, qual o cerne dessa aula aqui? Você tem que. É um ClickUp estruturado, você tem que sim, saber montar essa skill e você tem que saber pedir por essa skill. Ou sim. seja, nós vamos enfrentar um problema de semântica daqui a um tempo. As pessoas não sabem falar. Não, eu estou passando um É perrengue verdade. com Uhum, pessoas no sentido de contratação dessa galerinha novinha aí. Tem uhum, uma galerinha novinha nos meus clientes que também não entende. E porque as pessoas estão ficando muito burra, né? Literalmente. É sério. E aí não sabe pedir. É Ou verdade. seja, quem sabe minimamente pedir vai ficar muito rico. Então, quando eu vejo um hype desse, ai, Claude, acabou com o design. Mentira! Acabou com não sei o quê. Mentira! Só vai imperar quem uhum. sabe montar isso, Exato. montar essa skill, pelo que eu entendi aqui, e também tem que saber pedir também. Então, são três Pra, coisas. sim. E para encerrar esse assunto aqui, a gente encerrar a live aqui, pessoal, o que eu queria resumir para vocês, tanto para vocês que estão ao vivo comigo aqui, e também quem vai ver a gravação depois. Cara, esses hypes eu não gosto porque todo hype assim é muito superficial, velho. É tipo assim, você vai começar a usar o cloud, vai demitir toda a sua equipe, vai fazer tudo o que você quiser ali com o cloud e tal, mas o problema, quando você vai começar a utilizar, é que se você não ir atrás do fundamento da parada, da lógica da parada, você não vai conseguir utilizar direito. Então, pensa que no que eu mostrei para vocês aqui, a skill nada mais é do que um processo que ele vai seguir. Sempre vai voltar no bendito processo, velho. Sempre. Se eu não tenho um processo bem feito, a IA vai fazer mal feito. Simples assim. Então, assim, é o que você falou também de comunicação, de semântica. Eu sei que o pessoal, por a IA, tá muito foda hoje, né? As pessoas não querem aprender e ir atrás do back-end daquilo, né? Do fundamento daquilo. Tudo fica muito superficial e não consegue explorar o máximo possível daquilo. Porque se você sabe a lógica, você consegue fazer o que você quiser. Mas é para qualquer coisa, cara. No seu exemplo aí, Ferrari, por exemplo, você deve sofrer com isso também. Do Sim. aluno que você acompanha
que é só saber de treinar na academia algumas vezes, não quer estudar, não quer fazer a dieta, que está por trás de tudo isso, vai ter resultado ou não? Não vai. Vai, Porque ela não entendeu a lógica, velho. Não é só ir treinar. Tem uma preparação por trás. E isso serve para sim, qualquer coisa. E com a sim. IA, as pessoas não querem se dar o trabalho de buscar. E isso está por trás, nos bastidores disso, que é só ficar no superficial. E sabe o que que é mais legal? Que isso é humano e sempre será humano. Nunca um Uhum. robô, uma automação, uma IA vai tirar isso. Porque É, isso é muito variante, isso é muito humano. Não tem como. Total, total. Pode, a gente vai chegar num ponto, Guilherme, que a gente, nosso trabalho vai virar commodity. A gente vai só pedir, vai mandar um áudio. Preciso Vai que ter que faça isso saber e pedir. isso. Pronto. Sim, Não vai ter, é literalmente só mandar o áudio, mas e esse áudio, tá como? É humano demais. Você é louco. total. Nossa, tô em choque. é Mas você Coitado. sabe que mesmo. igual o que eu postei ali no Instagram, o cara, eu falei, os alunos montando o treino pelo chat GPT. O cara falando, ó, eu tenho Pois que é, levar velho. no carro no lava rápido a 200 metros. Vale a pena eu ir a pé ou ir de carro? Aí o chat GPT, vai a pé. Ele, não, mas espera aí, você não tá entendendo. Eu quero lavar meu carro e a 200 metros, não sei o quê. Aí ele fala assim, vai a pé e volta a pé. Tipo, você quer levar o carro. Aí, tipo, ela não tava tendo o Aham. raciocínio lógico, né? Então, às vezes, tem que saber perguntar e também não necessariamente a melhor resposta é aquela que a IA dá, né? Total. E percebe, cara, que com tudo que eu mostrei para vocês aqui, com automação, de criar um projeto gigantesco aqui, tudo automático, envolveu o meu trabalho humano aqui, de Sim, direcionar a IA, e executar e validar. sim. Então, assim, cara, é, a mentoria era essa aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, de coração, tá? Aqui eu toquei talvez em 20% do que a gente costuma fazer de automação com cloud aqui e tudo mais. Aqui foi só bem para vocês verem na prática mesmo. Dá para fazer muito mais coisa com isso daqui. Mas o objetivo era apenas abrir a mente de vocês com o que dá para fazer com uma gestão bem alinhada no ClickUp, com auxílio da IA, né? Então, Não, espero que vocês tenham curtido. A gravação provavelmente vai sair, talvez, acho que até sexta-feira para ficar no YouTube ali por um tempo. Quem é cliente Clive vai ter acesso vitalício, obviamente, né? Beleza? e Guilherme, quem só não uma é pergunta. depois Quem dessa, não é, faz um Pix. Vou fazer. Não, tem é, que fazer um Pix. Olha aqui. Uma pergunta para finalizar. Eu consigo conectar qualquer API naquele connectors ali? Olha, ele tem uma biblioteca absurda de conexão. De, por Ah, exemplo, Canva, Drive, Meeting, Agenda, Gmail. Cara, tem muita coisa. Muita coisa, tá? Inclusive, você usa Excalidraw, Tamires, ou não? não, eu uso o Não? Inkscape Ah, no bom, mapa não sei se tem com mental. esse. Mas pra ter uma ideia, o Excalibur, aquele de whiteboard também de desenho, ele desenha para mim através do cloud, velho, pra você ter uma noção. Ah, não. É, acredite ou não. Sim. Eu Mas estou te confesso que eu perguntando isso gostei. porque você deu o É. exemplo do financeiro e aí eu pensei no Asas, pensei Ah, no sim. Cora, Sim, estou sim, sim. pensando em várias APIs aqui, Boa, entende? boa. O que que eu sei que ele faz? Ele conecta com o N8N. Aí eu já sinceramente, acho que não tem essa a gente costuma utilizar dentro do N8N, que eu acho que já é talvez em breve, né? Não sei, mas acho que em breve. Mas não, pelo que eu vi, não encontrei, tá? Acho que não tem mesmo, não. Então, o N8N Make ainda não substitui, quer dizer, o Cloud não troca ainda o Make e o N8N, pelo menos por enquanto. E por fim, mais ou menos importante, o WhatsApp. Eu vi uns vídeos da Ah, gringa aí do Code, lê o não, mas WhatsApp e não, mas é o manda. Cloud Code. É o Cloud Aí Code. isso é o Code, não é isso aqui não. Não, é o Cloud Code mesmo. Aí é mais avançado. Você precisa fazer ele conectar no seu nosso IP do clicar, do WhatsApp e tal. É outra, aí que tá, é um assunto para uma outra mentoria talvez, porque aí já entra num outro mundo que é do cloud, mas a dinâmica de uso é completamente diferente. Beleza? beleza.
Tem que ir lá. Top. Já Vai 30 lá, eu tamo mando um junto, Pix. pessoal. Tamo Pelo amor junto. de Deus, que isso aqui valeu um Pix, não. Pessoal, vocês Beleza. curtiram? Quiserem bater uma fotinho aí, mencionar a gente no Instagram ali, Cadê? fazer um Pix Pera aí. também, Nossa, fica à Não, Guilherme, vontade. eu tô me sentindo mal de estar aqui gratuito. Caiu de paraquedas, Tamir, e recebeu ouro aí, velho. Não, porque às vezes eu entrei lá no grupo tal, aí eu vejo os temas, mas eu nunca consigo entrar, porque sempre fico nas minhas Ah, doideiras. imagina, pô, imagina. Aí eu vi Depois a gente troca uma Cláudia. ideia, velho. Não, vamos trocar A essa gente troca ideia, uma ideia porque depois, de boa. eu tô vendo aí que você ainda usa marco de projeto. Eu aboli esse trem, você acredita? Eu faço tão mais simplificado. Eu acho isso muito. É, pior que eu gosto, viu? Você gosta? Eu Você ainda gosto. mantém isso? Nossa. É porque o marco, querendo ou não, é um fundamento de gestão de projeto padrão, entendeu? Se for pegar, sei lá, uma faculdade de gestão de projeto, de administração e tal, os marcos de um projeto são um fundamento ainda. Boa. Eu Aí, faço uma lista entendendo, para cada entregável. E eu faço é, relacionamento. Aham. então, você tem que sair, Ferrari, tá de boa, viu? Se tenho, quiser. tenho. Eu ia Não, despedir de aí. boa. Tem que treinar, né, pô? Quer que se eu treinar mais tarde, depois eu não durmo. Boa, Ó, boa. nem fui ainda, tem que ir Tamo também. junto aí, Ferrari. Obrigado Ó, pelo Valeu. comparecimento Tchau, aí, velho. Tamires. Tchau, tchau, Gui. Valeu, até prazer. mais. Prazer. Até mais. Tchau, tchau. Mas só para encerrar aí, Tamires, tem cliente meu aqui que eu também não uso marco, tá? Porque eles pedem simplificado. Aí eu adapto de É, acordo com o cliente. Concordo 100% contigo. Eu já entreguei vários assim aqui. Mas eu gosto de usar o marco porque eu sei que tem uma lógica por trás daquilo, entendeu? Aí, mas hum, também é questão de preferência, né?